Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Porto e Negócios. E hoje estou com Luiz Simões, CEO da HX, e Manuel Toledo, CEO da Obralim. Ambas startups e residentes no Cubo do Itaú, né, na aceleradora. Luiz, agradeço a ter aceito o nosso convite. Manuel, seja bem-vindo pela primeira vez aqui no Porto e Negócios. Obrigado. Legal, eu que agradeço. Obrigado pelo convite novamente. É sempre bom vir aqui bater esse papo com vocês. Do lado aqui do meu amigo Manuel, da Obralim, então estamos em casa. Legal. Bom, primeira vez que nós vamos trazer aqui uma startup correlacionada ao setor portuário, né? Mas nasceu aí com outros propósitos no mercado de construção. Mas eu quero começar o programa falando do evento, né? Dos 3 anos do Cubo, da vertical, né? Na verdade, na vertical de marítimo portuário, né? E tivemos o evento, foi um dia inteiro aí de palestras, apresentações e prêmios, né? E a HX, ela ganhou prêmio de iniciativa entre as 3 melhores iniciativas de startups do Cubo. Conta como é que foi essa conquista e, obviamente, explicar um pouco que essas conquistas não são fáceis, né? Não são atingidas só participando de um ambiente de inovação, tem muito suor por trás dela. Sim. Foi essa semana o aniversário do Hub Marítimo Portuário, que é uma iniciativa do Cubo bem bacana também, porque é uma vertical, como você falou, do Hub Itaú, do Cubo, uma vertical que só fala de porto marítimo portuário, né? Então a gente tem lá mais de 20 startups voltadas para esse mercado. Então, e todos os anos eles escolhem 3 cases que se destacaram no ano, e a gente teve o prazer desse ano ser contemplado e fomos lá apresentar, buscar o prêmio junto com o pessoal da Suzano. Então o pessoal da Suzano foi junto com a gente receber o prêmio, porque o case apresentado foi o projeto Verteri, que junto com Suzano e Deep World criou aí o primeiro armazém do país automatizado com ponte rolante. E para a gente foi sensacional ter ido buscar esse prêmio. Até não só para mostrar o produto e as pessoas perceberem que a inovação ela se conquista, como você falou, com investimento e com tempo. A Suzano investe nesse terminal há 3 anos, né? Ele está em operação há 3 anos e ele não nasceu assim. A Suzano vem investindo anualmente, mensalmente, quer dizer, eles vêm com iniciativas de inovação há muito tempo e esse ano foi premiado aí pelo Hub, então foi assim, foi bem bacana. E foi especificamente por causa desse case das pontes rolantes. Hoje o terminal tem 8 pontes. A gente já falou sobre isso em outro Porto e Negócio, que a gente estava para implantar na época. Ele já está implantado e a ponte rolante ela recebe comandos e ela vai sozinha até o local exato do terminal onde ela tem que pegar a carga e depois ela volta e coloca no local onde ela foi determinada. Então, isso o que é legal da inovação é que você, com, obviamente, hardware, software e principalmente processo, né, que a gente às vezes acha que é só programar um código-fonte ou instalar um equipamento. Mas eu acho que o mais importante é mapear esse processo. O que a HX conseguiu conquistar de resultado na implantação dessa solução no Verteri? Boa pergunta. Assim, mais do que o que eu acho bacana destacar, né? Mais do que resultado ou financeiro ou de produtividade, eu gosto de destacar a segurança. Esse
como o primeiro benefício. Não existem pessoas dentro do terminal e a ponte rolante, ela não tem um operador que fica no alto, operando em uma posição ruim, que pode dar um problema de trabalhar numa posição desconfortável, ruim para a saúde. Então, assim, a segurança acho que é a número 1, assim, porque as pessoas trabalham dentro de uma sala com ar-condicionado, bem acomodadas, então isso é sensacional. Inclusive dando acesso a qualquer tipo de trabalhador, né? Eu já dei vários exemplos aqui que as operações remotas, né, e automatizadas, elas permitem uma gestante de 9 meses para dar qualquer um pode operar. O seu nascimento, ela pode operar. Qualquer um pode operar. Então, assim, eu acho que esse é o principal, eu coloco como o ganho, assim, que nos deixa mais feliz. Ferramenta inclusiva. Então assim, eu posso colocar um PCD para operar, eu posso colocar pessoas que teriam dificuldade para subir numa altura, por exemplo, e operar. Então ali eu consigo, qualquer um pode operar. Na verdade, acho que meu filho opera melhor que eu, porque é um joystick, então é meio videogame. Então, assim, qualquer um realmente opera. Acho que esse é um ganho que não tem preço, é incalculável. Além da segurança, esse quesito de inclusão. Ganho de produtividade, ele existe, claro, e a Suzano, claro, busca isso junto com a DPW. E um dos ganhos muito interessantes também é que são 8 pontos rolantes com operadores e a ponte funcionando de forma automática, ela funciona na melhor velocidade, ela funciona no melhor tempo de ida e volta, ela não está sendo nem andando muito devagar e nem forçada a andar muito rápido. Isso melhora demais a manutenção. Então, o tempo de vida do equipamento também melhora. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, assim, é um ganho. Então, são ganhos que, se você for colocar na ponta do lápis esses dois que eu falei, quando a gente for falar, ele deu 10% de produtividade, 20%, que eu não tenho esse número para medir, ele deu ganho. Mas esses dois ganhos, na minha opinião, eles são maiores e não vai dar para calcular de forma simples, porque são ganhos que estão te dando mais segurança, mais tempo de vida de equipamento e, claro, mais produtividade. Acho que talvez no primeiro momento você não consiga tangibilizar esse ganho, mas no final você consegue calcular essa No essa futuro, sem dúvida. Mas, assim, ver o terminal funcionando aqui... Automatizado é bem legal. E está todo mundo, assim, a Suzano, todo mundo da DP World, está todo mundo... bem feliz com como ele está operando. Era o projeto original, mas, como eu falei, inovação é aprendizado, é processo. Então, todo mundo teve que aprender um pouco com a ponte rolante. Quando a gente implantou a ponte rolante em Santos, foi a primeira nesse formato, que ela tem uma distância que ela pode rodar, o terminal acho que tem 140 metros, 150 metros. Então, ela roda uma distância de idas e vindas. Então, assim... terminal agora funcionando de forma automatizada, para a gente é uma satisfação grande. E para mostrar para o nosso espectador que a automação não é redução de mão de obra, é substituição e qualificação da mão de obra nessa operação. É segurança, é qualidade no trabalho, é uma vida melhor para o operador, não é necessariamente eliminar postos de trabalho, não. Aliás, não eliminou nenhum posto de trabalho, só melhorou a vida do operador, de quem está trabalhando. Lembrando que exige uma mão de obra qualificada e a importância da qualificação contínua. Sim. Manuel, eu queria abordar contigo, né? A Obralim é uma startup que focou na solução da construção civil, né? Isso. De uma solução de controle de uma obra. Conta pra gente... Como é que está a tua participação dentro do Cubo? Né? Eu imagino que você nasceu em outra vertical dentro do Cubo. Sim. E hoje, obviamente, o setor portuário é um setor de obras, claro. Demanda essa atividade. Comunica com a gente o que a tua solução traz de inovação e como é que foi essa vida aí
dentro do Cubo. Perfeito. Obrigado aí, né? É um prazer estar aqui ao lado de vocês. A gente nasceu no setor, né, na vertical de Construliving, né, no setor de construção. Hoje somos mais ou menos 30 e poucas startups nessa vertical. O nosso foco sempre foi gerenciamento e planejamento de obras, né? Eu vim do setor de construção, do setor imobiliário, mas aí desde então a gente acabou abrindo outras oportunidades, né, no setor de indústria, concessionária. E agora a gente está olhando muito para o setor portuário, a gente vê como uma grande vantagem competitiva quando você tem uma obra entregue num prazo melhor, uma construção mais organizada, né? A gente nasceu com esse propósito, né? Da mesma forma que o Luiz falou de trazer produtividade, a gente também olha para a produtividade das pessoas que estão no campo, né? Quando a gente fala de construção, a gente ainda envolve muitas pessoas. Sim. E eu falo também um pouco de qualidade de vida dessas pessoas, né? Então, quando a gente organiza as tarefas de forma mais planejadas, quando a gente pensa no dia a dia e planeja o futuro de uma entrega, a gente também está pensando na qualidade de entrega que a gente tem para o colaborador, né? Quando a gente quer que ele tenha uma previsibilidade de trabalho, ou então você chegar numa obra e saber o que você vai executar, né? Hoje a gente tem canteiros no Brasil espalhados aí, né, pelo Brasil inteiro, graças a Deus, e a gente tem hoje um volume significativo, né? Chegando a ter obras aí com 400, 500 pessoas simultâneas aí, então a gente está falando de ter planejado aí obras com mais de 5.000, 6.000 tarefas planejadas e a gente consegue manter uma estruturação de KPIs muito interessante, onde a gente faz o mapeamento e acompanhamento desses avanços físicos aí quase que diariamente, assim, o que é um número bem expressivo quando a gente fala de construção civil aí, de acompanhar as obras aí pelo Brasil. Que bom, enxergando, eu imagino que no final você identifica todas as atividades de uma obra, cria o sequenciamento, o caminho crítico daquela obra. Para o nosso espectador entender, muitas das ações que acontecem numa frente de trabalho num dado período, num dia diurno de jornada, exige uma preparação do canteiro anterior, uma preparação dos equipamentos, dos materiais que são aplicados naquela jornada, naquela atividade. Essa solução ela também busca esse planejamento prévio dos recursos físicos, né, e obviamente os humanos, né, aplicados nessa atividade. Exato. A gente busca olhar não só a parte de pessoas, mas também controle de equipamentos, contratações, né, quando a gente fala de contratar, pedir, agendar pedidos, né? A gente vive num país que às vezes você tem a questão geográfica aí dos insumos virem de mais longe, então você precisa de um prazo maior de entrega. Então tudo isso a gente tenta trazer através do cronograma, né? Dentro da plataforma você consegue fazer o planejamento e todas as contratações, tanto de número de pessoas, histograma, tudo isso, a plataforma traz essa visão prática aí para você não ter nenhuma surpresa de, por exemplo, amanhã eu preciso de um guindaste e eu vou ter que sair correndo para contratar e agora essa contratação vai ficar muito mais cara. Então a gente tenta trazer essa perspectiva de planejamento e cronograma para o dia a dia. E eu sempre costumo dizer que o cronograma ele acontece no dia a dia, né? Quando acontece um intempérie, um problema, alguma dificuldade, a decisão é tomada no campo. Então a gente traz essa perspectiva do colaborador poder tomar essa decisão dentro do software também. E o sistema traz um plano de ação para isso. Então essa conexão que a gente tem entre pessoas, contratações, equipamentos, faz ter uma sinergia melhor aí dentro de uma obra aí. Até porque, eu não vou dizer nem sempre, eu acho que nunca a execução é igual ao planejamento. Até porque numa cidade como Santos, que 38% do tempo chove, isso aí. E para curar um concreto você não pode curar no meio da chuva, isso aí. Com certeza vai ter aí o tempo para atrapalhar o planejamento. E o bom planejamento ele sabe responder essas intempéries, né? E é acesso rodoviário para chegar um equipamento, é a questão climática, né? E pessoas também, né? São... Na verdade, acho que ter um planejamento é você se preparar para o problema para poder responder de forma melhor. Para quando o problema vier, você tem um plano de ação. O problema vai vir. Um bom planejamento tem lá uma coisa chamada contingência, né? O que eu vou fazer quando alguma coisa acontece de errado? Acompanhar para saber. É isso que eu acho bem interessante no projeto. Legal. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco para o segundo bloco. Fique conosco. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Ligando as rotas do mundo, fazendo o nosso país crescer, levando e trazendo tudo
que é importante pra você. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser PTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Os terminais TEG, TEAG, TES são líderes na movimentação de grãos nos portos da Baixada Santista. Eles contam com uma diversidade de cargas como soja, farelo de soja, milho e açúcar. Com uma estrutura moderna que garante operações eficientes, seguras e sustentáveis, os terminais planejam embarcar 18 milhões de toneladas em 2024, gerando mais de 1.500 empregos na região. TEG, TEAG e TES, um elo logístico essencial para a cadeia do agronegócio. O Porto de Santos fez a cidade ser reconhecida no mundo todo, ao lado de ícones como Pelé, o café, o Jardim das Praias. A praticagem de São Paulo tem orgulho de pertencer a esse universo que alavanca o desenvolvimento do país. Os práticos manobram os navios com experiência e tecnologia para garantir a segurança e contribuir para a eficiência de um porto que não pode parar. Olá, tudo bem? Hoje o Minuto Porto e Negócios fala sobre tecnologia e destaca o trabalho que a Modal GR desenvolve há 9 anos e que impulsiona terminais portuários a promover uma indústria mais eficiente, rentável e sustentável. A empresa é líder em soluções tecnológicas para logística e se destaca ao fornecer sistemas automatizados que transformam a operação dos terminais. Ao implementar tecnologia avançada, a Modal GR garante otimização de processos, redução de custos e eleva os padrões de segurança, o que garante resultados de excelência para o setor. Sempre com o compromisso de seguir na liderança, quando o assunto for tecnologia e inovação, a Modal GR garante o sucesso e a prosperidade de empresas do segmento portuário. Este foi o nosso Minuto Porto e Negócios. Até a próxima. Tchau! Apoio Modal GR, tecnologia, inovação e resultados. Boa noite, sejam bem-vindos ao segundo bloco do Porto e Negócios dessa noite. Estou aqui com Luiz Simões, CEO e fundador da HX, e Manuel Toledo, CEO e fundador da Obralim. Bom, no primeiro bloco nós falamos aí do evento do Portos ao Cubo, né, lá no Cubo Itaú, terceiro ano aí de vida da vertical, né, de marítimo e portuário, e falamos um pouco das soluções de cada um, né, tanto da HX aí com essa iniciativa, esse prêmio em função da automação, né, da ponte rolante na Wärtsilä, e a Obralim sendo uma solução inovadora no planejamento e gestão de obras. No intervalo a gente falou um pouco da questão terminando o bloco falando do clima, né? Uhum. Santos vem enfrentando, não só Santos, né? Fui a bordo num programa recente com o prático Souza Filho, e a gente trouxe para a temática do programa, já vários programas, a questão climática. Uhum. Né? Os extremos climáticos vieram para chacoalhar um pouco a produtividade de vários setores. Né? Então, a chuva já atrapalhava a obra, né, civil. E operação de cargas hidrofóbicas, como a celulose, né? A celulose ela não opera na chuva. Granel, alguns granéis também não. Também não. Então, como é que ele dá, né, utilizar a inteligência, né, e buscar ter predição de dados, uhum, para melhorar os processos e utilizar as ferramentas digitais, conversando com esses dados, para melhorar a operação, no caso do porto, e a construção, no caso
da construção civil? Então a gente tem uma estratégia, a gente sempre olhou muito para intempéries como sendo um fator crucial, né? Quando a gente fala de imobiliário, a gente olha, por exemplo, para a fachada, né? Que se a fachada atrasar, ela vai atrasar. Quando a gente fala de uma obra de infra, eu praticamente tenho toda a área descoberta, né? Durante todo o período de obra. Então a gente hoje está construindo uma parceria com o Climatempo, onde a gente vai trazer essas perspectivas de previsibilidade de chuva, raio, ventos, né, mais fortes quando a gente tem, e a gente vai conectar isso direto no cronograma. Então o colaborador, ele, além de ter acesso à informação just in time ali, na palma da mão, o sistema também já vai trazer a perspectiva de, olha, essa tarefa ela sofre um impacto. E aí a gente pode trazer um pouco para a perspectiva, né, de qual que é o responsável por isso, né, quando acontece esse fator. E aí a ideia é que a gente traga ali a visibilidade dessa informação. Como a gente falou anteriormente, né, a tomada de decisão ela vai acontecer no campo. Um mestre de obra, um engenheiro vai tomar uma decisão. E a gente sempre preza que essa decisão esteja correlacionada ali com o que está sendo planejado, né? Para que o plano de ação seja coerente, para que não saia da linha de um caminho crítico, por exemplo, e a gente tem um baita impacto negativo. E às vezes a decisão tomada com um cliente ciente, né? Exato. Informado. A gente teve um caso de uma pintura de um terminal que precisava terminar a pintura naquele final de semana. E aquele final de semana iria chover, né? Mas o cliente é para pintar, né? Aí você tem que mostrar com dados claros que vai ser uma pintura que vai ser perdida, né? Sim. Esse tipo de ferramenta você já está utilizando justamente para dialogar com quem é o cliente da obra, dizer, ó, nós não vamos fazer essa intervenção nessa semana, porque vai chover a semana inteira e vai perder todo o trabalho daquela semana. Tem um dos nossos módulos é de conexão com o cliente final, onde ele pode visualizar os diários de obra, né, os relatórios de forma online, né? Então ele pode sempre estar visualizando isso, e ali tem os fatores, né, dos problemas. Às vezes a gente fala que nesse caso que você trouxe foi uma chuva e uma decisão que o cliente falou que tinha que pintar. No sistema a gente pode apontar isso e a gente vai entender que aquela qualidade vai ser apontada de forma talvez defeituosa. Pode tomar então, decisão de fazer outra coisa. Né? Ou está informado, né? O cliente foi uma decisão do cliente, e aí o relatório hoje ele existe a possibilidade do cliente assinar esse relatório. Então a gente traz a perspectiva. Ele acaba sendo responsável por um refazimento do projeto. Exato, ou mudança de projeto. Né? Mudou-se o projeto. Ou o que acontece muito em obra, né? Às vezes o projeto não é o executivo, né? E aí a obra tem que continuar, porque você tem um monte de maquinário alugado, você tem um monte de mão de obra. Então todas essas questões são importantes estarem claras ali, porque eu falo, depois de 2, 3 meses que isso aconteceu, você esquece o motivo, né? Fica perdido no e-mail, fica perdido no WhatsApp. A gente traz e centraliza toda a informação dentro da plataforma. Então isso faz com que o cliente tenha uma segurança, a construtora tenha uma segurança, né? Todo mundo ali trabalha com a mesma informação. Eu falo que a transparência da informação ela é benéfica para todo mundo dentro de uma obra, porque você tem ali exatamente o que está sendo executado, com foto, com vídeo você pode acrescentar, com as gestões das pessoas que estão no campo, não só a gestão de um engenheiro preenchendo, mas das pessoas que estão no dia a dia também. Na vertical do cubo, né, de marítimo portuário, tem uma startup, a i4C. Eles já estão atuando aqui em Santos, no Tiplan, já estão na Santos Brasil. Deep World, eu acho. Deep World também, né? Demoraram para conquistar o mercado e de uma hora para outra bombaram no mercado. Essas soluções de entender a previsão do tempo, né? Que na verdade as previsões elas mudam dia a dia. A gente integra com eles. E essa integração ela tem trazido ganhos reais para a celulose, que é uma carga, né, que não pode operar na chuva? E para grãos também, para determinadas operações, né? Sim, tem trazido ganhos e assim, a gente integra com a i4C e a gente integra com outras ferramentas de tempo. A gente tem uma funcionalidade que é o line-up, onde eu consigo ver o tempo que vai estar na semana que vem, a previsão que vai estar na semana que vem, os navios que eu vou receber, e eu consigo ver a carga que eu vou ter no terminal e a carga que vai estar em trânsito, ou seja, eu consigo bater uma série de requisitos ou pré-requisitos para que aquela operação funcione de uma maneira
favorável. Então eu vou saber, eu vou estar com a carga do navio, se eu não vou estar, por que não vou estar? Estou com um problema na fábrica para uma determinada carga, posso substituir por outra? Então, assim, eu consigo dar, com integrações que eu tenho com fábrica, com integrações que eu tenho com o clima, eu consigo saber maré, consigo saber vento, consigo saber chuva, consigo saber estoque. Então, assim, é uma série de dados que te ajudam a tomar a decisão de, olha, o navio está chegando e eu, num extremo, eu posso falar assim, tá, o navio pode ir para o Maranhão, por exemplo. Se for uma operação da Suzano que tem um terminal no Maranhão. Ela pode desviar um navio no Maranhão porque lá tem uma carga que aqui deu um problema, por exemplo. Então, assim, é isso que a gente tenta dar uma predição de dados, uma avaliação de dados preditivos que eu consigo falar assim, ó, a minha operação vai sair do jeito que eu planejei. Tem chance de dar errado mesmo assim? Tem chance de dar errado mesmo assim. Mas você tendo uma ferramenta que te dá tantas possibilidades, você consegue montar planos que, se algo der errado, você tem condição de saber que decisão tomar. Você não vai ser pego de surpresa, por exemplo, se um navio está atracado e você não tem uma carga para colocar dentro do navio. E quando ele já está atracado, a atuação fica muito difícil. No final, é trabalhar com sinalização, né? Quanto mais cenários você der para os clientes, enfim. É isso. O line-up ele procura dar uma visão mais ampla possível para que não dependa de uma pessoa ficar pensando nos problemas que podem acontecer. Porque assim, a pessoa, por mais experiência que ela tem, ela pode esquecer algum dado, ela pode esquecer algum problema. Buscando, né? A pessoa não perder tempo buscando essas informações. Dado. Então, assim, ele tem numa única tela uma série de dados que vão ajudá-lo a tomar uma decisão que vai acontecer no final de semana, na semana que vem, ou durante a semana, que às vezes a gente tem semanas aqui, como você falou, que chove a semana inteira. Então, pô, vou ter um navio, estou com o meu armazém até a tampa e a previsão é de chuva forte a semana inteira. O que a gente vai fazer? Então, mandou o navio para o Maranhão. Então, num extremo existe essa possibilidade, mas assim, a decisão pode ser tomada antes e com ciência de todos, né? Porque isso atrapalha geral, né? Porque se você começa a andar para trás, vamos lá, se eu estou com o armazém cheio e eu não opero um navio 2 dias, as minhas composições que estão chegando, meu trem que está chegando com mais carga, pode ter problema para descarregar. Eu posso não ter espaço no armazém, eu posso ter problemas na minha armazenagem e não está saindo a carga. Então, assim, você buscar a sincronização de todo o sistema logístico com informação preditiva, né, com sinalização, é fundamental. Nesse caso, nesse final de semana, né, que eu gravei o programa com o Souza Filho na segunda-feira, né? Foi logo depois daquela ressaca do final de semana que parou, né? O porto ficou fechado quase 12 horas, com ondas acima de 3 metros, impedindo os navios maiores, principalmente os maiores, de entrar no porto. Quer dizer, você chacoalhou o line-up do porto, obviamente vai interferir, individualmente em cada terminal. É isso. E na hora que você reabre o porto... É uma loucura de novo. Quem é que vai primeiro? Isso. Então, essa briga pela disputa do tempo. É isso. Então, esse planejamento, e o Manuel tocou num ponto das KPIs, né? Também para não prejudicar, de repente, KPIs de produtividade ou de eficiência do terminal, porque você está registrando ali todos os teus problemas, todas as tuas paradas. Isso o sistema também faz, então a gente consegue registrar tudo, para que ao final da operação do navio, você tenha lá um relatório, os indicadores do navio. Esses indicadores são importantes, muito mais para corrigir os erros e entender quais erros que não dá para se corrigir, que são externos, estão alheios à sua capacidade interna, né? Na obra Lean, na solução, como é que vocês olham essas ocorrências que estão alheios ao construtor, né, a quem está ali no canteiro de obra, no dia a dia, enfrentando todos os desafios, porque a gente brinca que treino é treino, jogo é jogo, e assim, e obra todo dia é diferente uma da outra, porque as pessoas entram com humor diferente na obra, produtividade vai mudando, né? O Corinthians perdeu, a produtividade vai lá para o chão. A gente procura olhar dando a liberdade para o colaborador apontar os erros.
Eu sempre falei isso, desde que eu trabalho em construção civil, a gente nunca, como engenheiro, né, e hoje eu posso falar, graças a Deus, você não, às vezes não tem certeza de um prazo de execução, mas com certeza o teu encarregado ou o pintor ali que está pintando um apartamento, ele sabe, né? Se alguém vai pintar uma estrutura metálica, com certeza essa pessoa já fez outras pinturas de estrutura metálica. Então eu falo que é muito importante a gente ter essa experiência desse colaborador dentro do cronograma. Então a gente conseguiu fazer esse plug and play de uma informação que, ao mesmo tempo que ela está tão perto no dia a dia das pessoas, as pessoas utilizam pouco ela. Né? É muito difícil você olhar para um engenheiro que está buscando essa informação com o colaborador, conversando com as pessoas. Às vezes eu falo que, além de engenheiro, você é um psicólogo ali, né? Porque é como você falou, o humor muda, o cara briga com a mulher, existe o filho tira nota baixa na escola. Então, trazer essa perspectiva para o dia a dia e trazendo a pessoa podendo apontar os problemas é onde a gente quer saber de fato. Ah, vai atrasar uma tarefa. Tudo bem, vai atrasar um dia. Eu tenho que, como engenheiro, saber ter a informação na mão para poder tomar uma decisão mais assertiva. Mas eu tenho que saber que a informação vai chegar para mim. Claro. E essa informação chega o dia inteiro, né? Então a gente procura conectar e a construção desses apontamentos... Não é só chuva, né? Chuva, equipamento, material vezes, que atrasa... às vezes, por exemplo, falta de material no campo. É uma coisa besta. Porque suprimentos está atrasando uma compra, ou a entrega vai demorar, no dia da entrega vai ter um outro descarregamento de material, e aí você está com as máquinas paradas. Você tem uma obra que você recebe, por exemplo, estrutura metálica, você vai ter que descarregar com o MUNC. O MUNC vai chegar, vai descarregar num local, aí depois tem que mover esse material para outro local. Tudo isso, quando você planeja a obra, você... amanhã, semana que vem eu vou começar tal etapa, então, beleza, né? Vamos deixar o material preparado para abastecer aquela frente, para não deixar a frente de serviço parado, porque hoje o maior custo de obra que a gente tem é mão de obra, né? O material ele é importante, ele é um custo alto, mas é um custo que vai existir, né? Não tem como tirar. Mas a mão de obra parada é um custo altíssimo. Como equipamentos parados são custos altos. E o material você ainda consegue diferir o custo, né? Você negocia com o fornecedor prazo. Entrega, sim. O mão de obra você não negocia prazo. Exato. Ou ela está lá disponível, e quando ela está disponível, o que eu vejo muito que acontece é a gente toma uma decisão pensando, não, eu não posso ficar com mão de obra parada. Às vezes você está tomando uma decisão que é uma decisão que vai impactar diretamente o caminho crítico por falta ali de coerência numa visualização de cronograma. Então, ou de informação. Então levar a informação para as pessoas, conectar algo que eu gostei. Uma vez uma pessoa me deu um exemplo do tipo, você já chegou para um colaborador, um encarregado, um pedreiro, ou seja lá, alguém que trabalha na ponta e falou, a pessoa, mas ele não vai usar celular, né? Eu falo, cara, todo mundo usa banco digital hoje em dia, né? Todo mundo usa o WhatsApp. Por que não essa pessoa está conectada no cronograma principal do projeto, onde ele é o fator e saber o que ele está contribuindo para o atraso da obra. Exato, e dar liberdade para que ele entregue também. Eu falo sempre isso, quando eu chego numa obra, a primeira coisa que eu fazia era mapear todas as tarefas que eu ia fazer no dia. Se o colaborador chega numa obra e ele sabe o que ele tem que fazer no dia, você acha que a produtividade dele já não é melhor? Só por ele ter uma visão, hoje eu tenho que montar X estruturas metálicas, hoje eu tenho que fazer tantos pontos de solda, hoje eu tenho... É isso, a preparação das pessoas leva a uma eficiência melhor. É o processo de melhoria contínua que eu sempre trago, né? Da gente conseguir entender os processos para melhorar eles durante o percurso. Porque não existe o plano perfeito, né? Como você comentou. Não vai ter o melhor planejamento, a melhor entrega. Vai ter um acompanhamento gradativo e uma melhoria contínua do processo. E isso a gente traz como uma forma de você replicar em outros projetos. E aí esse é o ganho que eu vejo maior para quando a gente está falando tanto de um cliente final quanto de um gerenciador. É construir uma base de dados até de fornecedores que você tem. Então essa conexão de dados não é só construir dados, mas é saber também como usá-los. Essa questão que você trouxe é muito importante, né? A primeira coisa é estruturar o dado, que é a coisa mais difícil. No nosso setor portuário tem dados abundantes. Né? Alguns programas atrás, o Lucas Moreno esteve aqui, da LX. Da LX, que também está no Cubo. A gente tem bons representantes no Cubo da cidade. Tem bastante santista no Cubo. Na cidade, isso é muito bom. Para mostrar para a turma que está em casa, principalmente os jovens aí, que o mercado de inovação, ele sobe a serra, mas volta e faz aplicação aqui no Porto de Santos mesmo. Não precisa ficar em São Paulo.
E agora com o Parque Tecnológico, espero que apareçam outras, para entrar no cubo, para começar com inovação. E assim, uma cidade como Santos tem, a quantidade de universidades que tem, Isso aí. tem todo o ambiente propício, né, para a gente criar esses hubs de inovação aqui. Eu estava comentando dos dados. Não adianta a gente ter uma abundância de dados, né, que eu dei o exemplo aqui do Lucas, né, que acessa milhares de dados diários dos terminais, se esses dados não estão estruturados, né? Então, HX estrutura os dados de line-up, enfim, da operação, da cadeia toda, né, da celulose aí com esmero. A obra Lean, na sua aplicação, entendendo qual que é o planejamento da obra e como ela acontece passo a passo, envolvendo inclusive o pintor, o ajudante de armação na ponta, independente da solução tecnológica, trazer isso para o usuário, é muito importante que o usuário, além de saber usar bem a ferramenta, tenha a capacidade técnica de conduzir e de conversar com a ferramenta. Né? A gente brinca aqui, teve outros programas que a gente falou sobre inteligência artificial. A inteligência artificial não vai substituir o homem, né? Mas o homem que sabe lidar bem com a IA vai se sair sobre os demais do mesmo mercado. Como vocês enxergam a interação dos usuários das ferramentas com a evolução da ferramenta? Eu entendo que a ferramenta é evolutiva conforme a quantidade de usuários e a qualidade do usuário interagindo com quem elabora, né? Quem desenvolve a ferramenta são vocês. Me dá alguns depoimentos de como, no caso da Suzana, ela interagiu demais com a ferramenta. Eu entendo que ela tenha sido fulcral aí para o desenvolvimento do HX. Sim, a gente já tem aí mais de 500 usuários na ferramenta, de terminais diferentes. Então a gente tem usuários aqui, usuários no Maranhão. Então isso, daqui a muito pouco tempo a gente vai ter usuários fora do país usando a ferramenta. Desde o início, eu digo o seguinte, a galera de TI, a galera de inovação, a galera de código, ela não conhece o negócio, muitas vezes. Não tão a fundo como o pessoal da operação. Então, assim, essa relação da tecnologia com a área de processos, a área de negócios, tal, é que faz o molho para uma boa solução. Porque isso, para um cara que nem eu, que vim de tecnologia lá de trás, da época que TI era inalcançável, os caras da TI que ficavam lá na casinha tal, e vinham com uma mágica pronta, isso não dá para acontecer mais. Porque quando você chega com a mágica pronta, o usuário vai falar, não, isso aí aqui não vai funcionar. E ele tem toda a razão, porque às vezes ele tem os problemas que só o cara da operação sabe quais são. Então, esse ponto no mercado de tecnologia tal, sempre foi a grande discussão, né? O quanto a área de tecnologia está próxima da área de negócio. E se uma empresa tem área de tecnologia completamente desconectada, separada, e que realmente não conversa com a área de negócio, a chance de dar errado é quase que 100%. Quem está na área de negócio precisa respirar a inovação, precisa respirar a tecnologia. Precisa. Às vezes assusta um pouco, porque o cara de negócio ele pode pensar, mas é o trabalho do cara. Mas o trabalho do cara, é o que você falou, ele precisa dos insumos, da inteligência, língua, né? do negócio. Na verdade, eu acho que entre uma área e outra, e isso sempre aconteceu também, desde que eu trabalho com tecnologia, meio que tem aqui no meio um tradutor. Tem que ter. Por vezes, lá atrás, era um analista de sistemas, depois virou analista de negócio. Hoje a gente tem a figura do PO, que é o cara que cuida do produto. Então, é um cara que sabe falar com TI, sabe falar com negócio. Product Manager. Product Owner. Então, esse PO eu tenho... PO. E o PO, ele sabe falar com a TI e ele sabe falar com o negócio. E operações, E com a operação. Então, assim... Essa tradução, ela tem que acontecer, porque esse cara fala uma língua, esse cara fala outra. Às vezes a gente vai com um time enorme, assim, pro terminal, para fazer algum mapeamento, ou medir coisas, tal. E eu chego lá
com uma galera jovem e que é código na veia. O pessoal de negócio olha e fala assim, meu, não consigo nem conversar com os caras. E não consegue realmente, é difícil conversar, porque eles têm uma linguagem toda própria do negócio deles. Ao mesmo tempo, o cara que está ali codificando, o raciocínio dele é exatamente igual. Não consigo falar com o cara de negócios. Por quê? Porque ele não fala. Essa ponte, ela tem que acontecer. Tem que existir esse cara que traduz do negócio para a tecnologia e da tecnologia. E esse cara no teu negócio é você? No meu negócio sou eu. Na verdade, eu só complementando, eu colocaria o pessoal de operação, que eu acho que é essencial, que acho que é um terceiro ponto que a gente fala muito pouco, assim. E o pessoal, eu falo que é uma questão de quebra de cultura. Eu acho que toda implementação de tecnologia é uma quebra de cultura, porque vai ter um choque, né? Sim, claro. Porque se você tá igual quando a gente fala do lançamento do iPhone, tela touch, né? É a mesma coisa, né? Não existia muito pouco, todo mundo duvidava, é uma quebra de cultura para o mercado. Os BlackBerry maníacos renegaram muito tempo o iPhone. Então eu acho que toda essa quebra de cultura, né, quando a gente fala de early adopters, de tecnologia e tudo mais, eu acho que é uma questão de convencimento do pessoal que está no campo, que precisa entender que existe um benefício para ele também, né? Porque senão ele vai simplesmente falar, não, estão colocando aqui um software para... Então a gente tem que trazer um benefício para essa pessoa também, mas eu acho que acredito que desenhar junto com o time, estar próximo, entender de fato quais são as dificuldades, né? Não só fazer tecnologia por fazer, ou então, eu vou super desenhar um software e aí quando for para o campo, né? Quem já fez isso uma vez já aprendeu, né? Quando você leva lá sua super ideia, quando vai pro field, né? Quando a gente vai pro Gemba, quando a gente fala no Lean, a gente vai ter um impacto negativo ali, porque a pessoa vai olhar e vai falar, putz, cara, é muito legal isso aqui, mas não me ajuda tanto assim. Então a gente sempre procurou estar próximo do pessoal de campo, trabalhar junto com eles, entender as dores, as necessidades. E eles se apropriarem da ferramenta também. Exato, para que eles se sintam donos também. É legal essa interação, né? É legal. Porque todo mundo aprende. Sim. É isso aí. O cara de tecnologia aprende com o negócio. Hoje o nosso time E o resultado conhece de operação. É algo compartilhado pelos dois times. O sucesso é de todos, né? E assim, é legal porque o nosso time hoje conhece muito de operação. E tem gente da operação falando uma linguagem que é de tecnologia. Exato. Isso é muito legal. Demora para acontecer, tem conflito pra caramba, porque aí a gente tem conflito de geração, a gente tem conflito de tecnologia. Mas a gente vai falar sobre essas questões dos conflitos, dos acertos e erros no último bloco. A gente faz um rápido intervalo e volta daqui a pouco, fica com a gente. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Ligando as rotas do mundo, fazendo o nosso país crescer. Levando e trazendo tudo o que é importante pra você. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Somos Modal GR. A tecnologia está em constante transformação. Nós também, desde 2015, impulsionamos negócios com tecnologia de resultado. Abraçamos a mudança para maximizar a eficiência e dar agilidade ao seu negócio com soluções personalizadas. Tecnologia é nossa forma de transformar o planeta e fazer com que nossos clientes acompanhem a evolução digital. Modal GR, tecnologia e inovação estão no nosso DNA. Os terminais TAG, TES, são líderes na movimentação de grãos nos portos da Baixada Santista. Eles contam com uma diversidade de cargas como soja, farelo de soja, milho e açúcar. Com uma estrutura moderna que garante operações eficientes, seguras e sustentáveis, os terminais planejam embarcar 18 milhões de toneladas em 2024, gerando mais de 1.500 empregos na região. TAG, TES, um elo logístico essencial para a cadeia do agronegócio. O Porto de Santos fez a cidade ser reconhecida no mundo todo, ao lado de ícones como Pelé, o café, o Jardim das Praias. A praticagem de São Paulo tem orgulho de pertencer a esse universo que alavanca o desenvolvimento do país. Os práticos manobram os navios com experiência e tecnologia para garantir a segurança e contribuir para a eficiência de um porto que não pode parar.
Boa noite, sejam bem-vindos ao terceiro e último bloco do Porto Negócios dessa noite. Hoje estou com o Luiz Simões, CEO e fundador da HX, e Manuel Toledo, CEO e fundador da Obralim. Bom, no primeiro bloco falamos do Cubo, no segundo foi uma conversa extensa sobre as soluções e como essas soluções elas fazem o time de desenvolvimento e de operações e novos negócios crescerem juntos atrás do resultado. A gente terminou o bloco falando das dificuldades, né? Eu quero me apropriar desse último bloco para a gente abordar as principais dificuldades que as startups enfrentam no dia a dia de plantar soluções e os planos aí tanto da HX como da Obralim para os próximos anos, né? A gente está sabendo que vocês já montaram já escritório em Portugal, já está aí com um cliente potencial nos portos portugueses. Vamos começar pelas dificuldades. Cara, as dificuldades, elas são muitas, mas assim, eu posso relacionar, primeiro, ter quem acredite na tua ideia ou na tua solução, ou que queira validar, porque eu acho que é o principal ponto de uma startup, quando você está começando um produto, é alguém que valide aquela ideia. Então, assim, no nosso caso, a gente teve aí algumas grandes empresas que apoiaram e eu gosto sempre de citá-las. Suzano, Bracell, DP World, são 3 grandes operadores que acreditaram que o TOS, né, que é o Terminal Operation System, um sistema para operação de terminal portuário, ele poderia ser específico e ter regras específicas. Até então, a gente tinha TOS para tudo. E hoje, a gente está vendo que o TOS para granel tem que falar uma língua, o TOS, quando a gente fala de celulose, carga geral, e quando a gente fala de container, é outra coisa completamente diferente. Então, assim, ter quem valide a ideia é o primeiro ponto que eu acho essencial, porque ele está te ajudando a validar a ideia, ele está, de repente, investindo. Então, acho que isso é o grande, é o que movimenta a inovação. Eu costumo dizer que romantizar falando que vai nascer na garagem, não vai nascer na garagem. Isso é um caso em 1 bilhão e que precisa de apoio, precisa de investimento. E aí, pensando na Obralim, o fato de você ser engenheiro, Manuel, e tocar a obra, né? Acho que junta aí a cabeça do operador, né, do cliente final, com a do desenvolvedor do sistema, da solução. Você ganhou um tempo com isso? Eu diria que sim, porque eu vivi a dor na prática, né, do que era não ter KPIs, estando numa baita construtora, a gente não tinha informação para ter um aprendizado. Então, acho que na prática isso foi o grande ponto. E depois, eu também tive a oportunidade de trabalhar em algumas startups grandes de mercado, fui PO, então vivi um pouco desse lado também de estar desenvolvendo tecnologia, com times de tecnologia, com projetos para Bosch e outros projetos mais. Então, tive um pouco dessa perspectiva. E, para mim, acho que o desafio principal é as pessoas, como o Luiz comentou, as pessoas acho que acreditarem também, darem um voto de confiança e entenderem que aquilo vem para trazer uma melhoria para elas também, né? Não só para o dono da empresa ou para a empresa em si, mas a gente quer, inclusive, entregar uma melhoria para eles, né? Para que eles possam... Tangível, para que eles possam tangibilizar, melhorar uma qualidade de vida, trabalhar com um estresse menor, né? Porque senão a pessoa vai vivendo nisso, vai ficar 10, 15 anos trabalhando desse jeito, sem querer mudar. Empreender está estressado, né? Faz parte do desafio. Futuro. Cara, o futuro assim, a gente está trabalhando bastante, como você falou, indo para outros países, mostrando. Tivemos em Rotterdam, na maior feira de breakbook do mundo, nunca tinha ido, espetacular. Vamos voltar ano que vem. Vamos estar em Houston, também numa feira de breakbook América. Teve a Breakbook Europa em Rotterdam, vai ter a Breakbook América em outubro. Estamos com já um local em Portugal para atender a Europa. Fizemos um roadshow mostrando para vários
vários terminais, assim, coisa de viajar, cada 3 dias viajando 1.500 quilômetros. Eu sei como é que é. Teve Então, teve uma viagem que eu fiz faz um tempo, estava em São Sebastião. Eu fiz 10 portos em 12 dias na Europa. É um negócio. E no verão europeu ainda. Meu sapato chegou da viagem pro lixo, porque estava derretido. A gente viajou em 3 dias, 1.500 quilômetros, fomos em 6 cidades para mostrar, e fora que nos intervalos aproveitava, dava uma passadinha, já que estamos passando, passa em Fátima para agradecer, passa num lugar para comer um doce e vai desviando. Então, assim, foram 4 dias, 8 cidades, mas assim, o bom disso tudo é que a gente está sendo bem recepcionado, as pessoas estão gostando da solução, a gente está aprendendo e vendo muita coisa diferente. Isso é bom para mostrar para o nosso público que o mercado brasileiro tem muito o que exportar, né? Em tecnologia, né? Porque a gente é aquele dependente da importação da tecnologia. Vamos ver quem está fazendo lá para copiar. Não. Aqui é um exemplo claro de que copiem o que nós aqui no Brasil estamos fazendo. E aí eu queria pegar o gancho e até antes de você começar falando disso, e para perceber também que os nossos terminais portuários aqui operam muito bem. Muito bem. O Brasil tem... Eu vi cada coisa assim que aqui é impossível fazer e que é feito... Para começar, assim, o Brasil ele realmente funciona num ritmo de 24/7. Né? Para quem não sabe, e aí para o nosso espectador, muitos portos nos Estados Unidos não operam no regime de 24/7, né? Assim, então, assim, a logística brasileira, a gente tem vários intempéries para enfrentar, o custo do Brasil, mas temos aqui capacidades operacionais e eficiências operacionais que são de dar exemplo, né? Eu fui em terminal na Europa que um navio de container vai com um carro em cima, amarrado. De um porto para o outro para levar carro. É surreal, coisa que a gente não vê e nem pode fazer aqui. Tem navio ro-ro para isso, né? Ou no mínimo põe dentro, né? Do container. Do container, exato. Que é o que a BID está fazendo, né? Importando os veículos dentro do container. Colocar em cima, amarrado, eu vi coisas do outro... Não, eu já vi coisas também bem inusitadas, né? Que fala, não é possível que os caras estão fazendo isso. E às vezes a gente acha que aqui a gente está muito... E não está. Não está. Os nossos terminais são extremamente produtivos, competentes, soluções incríveis. Quando a gente lá fora é que a gente percebe isso. Obralim, futuro... A gente está buscando também internacionalização. A gente está falando hoje com um cliente na Nova Zelândia, um cliente no Paraguai, Peru, que ele tem construtora no Peru, Chile e Paraguai. E a gente a expansão para as outras engenharias acho que é importante, né? Porque quando a gente está falando de planejamento, a gente pode fazer obras portuárias, pode fazer obra de infraestrutura, indústria, imobiliário. Então, agora uma das grandes apostas para a gente para esse ano é de fato entrar, né, no porto e ter essa oportunidade de trazer esse resultado aí também para construir isso em conjunto aí, com grandes empresas aí que estejam buscando essa profissionalização da engenharia, vamos dizer assim, que acho que é importante. A obra portuária é um pouquinho mais complexa, né? Principalmente quando ela tem que lidar com a operação simultaneamente. Mas você sabe que a gente já fez obras na Klabin com a operação da fábrica sem parar. A obra planejada em 12 meses foi entregue em 7 meses. Aí, tá aí, Obralim fazendo... Exato. Então, é um case que a gente pode levar com a fábrica, uma fábrica de papelão, em operação, uma obra de sprinkler grande dentro da fábrica. E a sprinkler vai em toda a fábrica, né? Então, tinha que ter algumas paradas de máquinas específicas e tudo mais. Então, foi bem legal o case e acho que é um ponto para a gente trazer para obras portuárias, sem parar a operação, né? Mas planejando de forma correta e sequencial, né? Muito bom. Gente, nosso tempo está estourado. Quero agradecer, Manuel, Luiz, por terem aceito o meu convite de vir aqui dividir aí a iniciativa de vocês nesse mundo de inovação. A gente que agradece a abertura do programa para receber. E aí, vamos para outros papos futuros. Sejam bem-vindos sempre ao Porto Negócios. E a gente fica por aqui. Até a próxima quinta, nesse mesmo horário.
Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil.